Meus irmãos, eu quero ler com vocês na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Amém. Meus irmãos, eu costumo dizer, e me parece isso uma coisa muito óbvia, que todo privilégio tem responsabilidades ou implicações, né? E entre essas implicações, há responsabilidade, e que toda responsabilidade também tem privilégios. A questão nossa vai ser do ponto que nós olhamos. A perspectiva que nós adotamos vai favorecer mais um desses aspectos. No texto que lemos, Paulo fala que Deus nos prova e que o provou e o aprovou a ponto de lhe confiar o Evangelho. Meus irmãos, é um grande privilégio que temos de poder anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo fala aos Efésios que a ele foi concedida esta graça. E, ao mesmo tempo, ele fala aos Coríntios: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele está falando de privilégio e responsabilidade. Como é bom nós podermos olhar a pregação do Evangelho, o testemunho a respeito do Evangelho, como um alto privilégio que Deus nos concede, sabendo de nossa responsabilidade de fazê-lo com inteireza de coração, fazê-lo com fidelidade bíblica. Sem dúvida, há essa responsabilidade, mas um privilégio de Deus que nos provou, nos aprovou, a ponto de nos confiar esta mensagem. E essa perspectiva muda bastante a nossa maneira de enxergar a vida. Conforme nós formos aprendendo a olhar o nosso serviço na causa de Deus, ainda que nos cansemos, precisemos de férias, ainda que muitas vezes não sejamos reconhecidos, etc. Não vou ficar aqui com essa cantilena, mas a despeito de todas essas coisas naturais que podem ocorrer conosco, nós somos altamente privilegiados. O Senhor nos confiou a mensagem do Evangelho. Não foram homens que nos confiaram. A igreja pode nos eleger. Os oficiais podem nos ordenar. Mas tudo isso é um poder concedido por Deus, porque o poder não emana de nenhuma eleição, nem de ordenação, mas emana de Deus, e este poder foi reconhecido pela igreja, mas a origem está em Deus. Então, olhemos a pregação do Evangelho como um privilégio. E olhemos este privilégio com muita responsabilidade, pela sua seriedade. E façamos a obra de Deus, como diz Paulo, sem dolo, não visando agradar homens, mas procurando agradar a Deus, aquele que nos chamou, que nos confiou o Evangelho e a quem devemos prestar contas, em última instância, do nosso trabalho, de nosso serviço, para a sua honra e a sua glória. Nos alegremos em Deus por isso. Amém.